Olá amigos, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Roberto Varela e nós vamos ter hoje a nossa primeira aula aí, via online, né? À distância, né? Peço desculpa, de repente a aula ela não tem a mesma dinâmica do que a aula participativa, do que a aula física mesmo, né? Mas eu vou tentar me adaptar da melhor maneira, né? Providenciei aqui uma espécie de mini estúdio aqui em casa, né? Estou na sala do meu apartamento, né? E estou usando meu celular para tentar gravar essa aula. É esquisito, né? Dar aula para uma câmera de celular, é esquisito dar uma aula sem público, né? Porque como nós aprendemos na aula passada, né? Quando estávamos estudando o que é a vida segundo Platão, a maior significação da inteligência humana é o verbo, é a fala. Então nós procuramos ressonância na nossa fala. Então geralmente nós falamos com outros seres humanos. Falar com o celular é bem esquisito, parece que não tem ressonância, né? Então, de repente, a dinâmica da aula aí fica um pouco afetada. Peço desculpa de antemão, mas é o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento de uma crise, né? E para nós não entrarmos numa espécie de histeria e começarmos a não enxergar mais o que de fato está acontecendo, é necessário tomar essas providências, como, por exemplo, continuar tendo as aulas, né? Mesmo que seja de maneira virtual. Né? Então, de antemão, peço desculpas, mas foi a maneira que nós encontramos. Vocês vão assistir essa aula, e na medida que pintarem dúvidas ou comentários ou qualquer outro tipo de questionamento, basta entrar lá no grupo do WhatsApp e realizar a pergunta, via áudio ou por escrito, né? Eu vou tentar responder sempre em áudio, para poder dar uma explicação maximamente detalhada sobre possíveis dúvidas que possam existir, tá joia? Então a gente vai começar hoje, possivelmente amanhã eu vou fazer uma outra aula, né? E na semana que vem mais 2 aulas, tá? Então para cada semana a gente faz 2 encontros, vou fazer mais ou menos nessa velocidade que o professor Delcídio propôs, que eu achei muito válida, por sinal. Sobre a questão do tema das aulas, eu pensei melhor, né? Conversei com o Delcídio, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é continuar na sequência que nós vimos na aula da presença física. Então, as aulas de hoje vão contar como aulas, é óbvio que na necessidade de revisão, a gente faz essa revisão também nas aulas físicas, né? Mas a princípio eu vou continuar com a matéria. Então, se a gente estava estudando Platão, a gente vai continuar com Platão e semana que vem, possivelmente, trabalhar Aristóteles, né? Porque a gente não pode perder muito tempo, né? Já deu para perceber que atravessar todos os períodos históricos da filosofia em um curso demanda tempo. E a gente vai ver que se consegue fazer isso sem precisar de aulas extras. Pois bem, na nossa última aula, nós falamos sobre Platão, né? Um dos maiores filósofos de todos os tempos. Platão, não sei se vocês se recordam, ele foi discípulo de Sócrates e foi mestre de Aristóteles, né? O Platão ele é o primeiro filósofo a construir um grande sistema, né? Ou seja, a construir um conjunto de conceitos que se relacionam de maneira lógica, né? Não que os filósofos anteriores não usassem a lógica é uma arma da filosofia, mas os filósofos anteriores, né, por exemplo, os pré-socráticos, eles ainda não tinham domínio da linguagem racional técnica da filosofia e, portanto, eles filosofavam através de uma linguagem ainda poética, né, diferenciando apenas dos mitos na questão da narrativa. Os mitos eram uma narrativa, né, narravam uma história para explicar a realidade, enquanto que os filósofos pré-socráticos eles não usavam a narrativa, eles sintetizavam uma impressão que eles tinham da natureza em poucas palavras, no entanto, ainda sob uma linguagem poética, né? Por exemplo, Tales de Mileto, tudo é água, né? Para você entender o que ele diz, tudo é água, você tem que forçar o seu pensamento, a sua imaginação e tentar imaginar qual foi a experiência que ele teve direta com a natureza. Ou seja, o que ele contemplou na natureza para chegar a essa conclusão que tudo é água, né? Então você tem que pegar ali o símbolo da água e ir desenterrando os seus significados, como faz ao ler uma poesia. Mas perceba que Tales de Mileto não está contando nenhuma historinha, né, como os mitos contavam. Antes, no início dos tempos, era... Não, Tales de Mileto já não faz isso, porque ali já é filosofia, né? E o Sócrates também, como ele não deixou nada escrito, Sócrates tinha uma filosofia pelo diálogo, né? Então, o diálogo de Sócrates é que nos levava à verdade. É óbvio que Sócrates ele provoca uma revolução no pensamento, porque ele é o primeiro filósofo a tentar vincular a conduta moral de vida à busca pela verdade. Então ele diz, se não tiver uma conduta moral de vida,
né? Não vai dar para chegar à verdade. Então ele estabelece uma espécie de pré-requisito que os pré-socráticos tinham, mas Sócrates precisou de taxar isso, né? Deixar isso muito claro, graças à corrupção que a filosofia sofreu com os sofistas, que viveram ali entre os pré-socráticos e Sócrates. Então Sócrates ele eleva a qualidade da filosofia, exigindo do filósofo um compromisso moral, um compromisso ético, né? Então o que o Platão vai fazer? O Platão ele é o primeiro filósofo a elaborar um grande sistema, porque ele vai pegar todos os ensinamentos do Sócrates e toda a filosofia dos pré-socráticos e elaborar uma verdadeira síntese científica daquilo tudo, né? Síntese científica aqui no sentido de que ele organiza tudo que foi falado até então e ainda assim ele consegue trazer coisas novas. Então ele constrói uma filosofia completamente inovadora, original, muito original, e ainda com o plus de organizar tudo aquilo que foi feito na filosofia até então, né? O Platão, então, ele vai pegar tudo aquilo que Sócrates ensinou e transformar aquilo que Sócrates ensinou num grande sistema. E aí nós vimos na aula passada que esse grande sistema tinha um nome, era chamado de teoria das ideias ou teoria das formas, né? Foi uma aula pesadíssima, né? Porque entender Platão não é mole, não é fácil, é difícil pra caramba, né? Mas eu acho que nós conseguimos, assim, fazer da aula um momento no qual todos entenderam, pelo menos conseguiram entender uma boa parte daquilo que foi ensinado. Então o que nós vimos? Nós vimos primeiro que Platão nos explica o que é o homem, né? Dizendo que o ser vivo é um ser que tem um corpo animado por uma alma, né? Todos os seres vivos possuem uma alma, e que o homem sintetiza a alma de todos os seres vivos nele, né? Então a alma humana ela tem, por assim dizer, 3 grandes tendências. Uma tendência concupiscível, né? Que representa o desejo pelos bens materiais dos animais. Uma tendência irascível, né, que representa a defesa do corpo, né, seria a ira necessária para você defender a sua saúde, defender o seu corpo, e a tendência racional, que é uma parte humana que não existe nos animais. E essa parte racional, ela serve para ordenar o irascível e o concupiscível, ordenar as partes animais da alma humana, né? Essa ordenação nós chamamos de ascese. Então a alma racional, ao ordenar o irascível, ela faz com que o irascível tenha ira apenas daquilo que merece ira. E ao ordenar o concupiscível, faz com que o nosso concupiscível deseje apenas aquilo que é desejável, né? Então, o primeiro passo, né, para você ter uma retidão moral, no qual Sócrates havia afirmado como premissa, o Platão formaliza aqui numa teoria, dizendo que, olha, a parte racional da sua alma, ela tem uma primeira finalidade, que é a de ordenar o irascível e concupiscível, de ordenar os impulsos animais, né? E essa ordenação, nós aqui em filosofia chamamos de ascese. Então, ascese é essa ordenação, essa limpeza da alma. Porque quando você ordena o irascível e o concupiscível, sua alma fica limpa, né? Ela não tem sujeira, né? Ela não tem a sujeira do mundo. Ela não tem a sujeira dos bens materiais que estão acima do nosso desejo, que nós não precisaríamos. E nem tem a sujeira da covardia ou da ira sem explicação. Então nós enxergamos as coisas bem melhor quando a nossa alma está limpa. Então a alma racional, para ela enxergar a realidade, buscar a verdade, buscar as ideias verdadeiras, ela precisa dessa limpeza. E essa limpeza é a ascese, né? Logo depois disso, nós vimos que a alma racional ela parte para uma segunda finalidade, que é conhecer a verdade, né? E aí nós vimos que as ideias verdadeiras que nós buscamos, elas estão em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Elas estão dentro da própria alma racional, o que obriga a alma racional a olhar para dentro, né? Numa espécie de autoconhecimento, já defendida lá por Sócrates, que foi mestre de Platão, mas as ideias verdadeiras também estão por trás das coisas materiais, né? E aí, para ele falar desse por trás das coisas materiais, o Platão cria, né, os conceitos de mundo dos sentidos e mundo das ideias, ou mundo sensível e mundo inteligível. Falando que o mundo sensível, o mundo dos sentidos, esse mundo material que nos cerca, e o mundo das ideias seria o mundo onde estão as ideias verdadeiras que estão por trás dessas coisas materiais. Então, o papel da nossa alma racional é evoluir ou sair do mundo dos sentidos, desse mundo material, e aos poucos ir buscando as ideias verdadeiras, originais e únicas, que seriam os modelos das coisas materiais, né? Então, se fôssemos fazer aqui uma analogia, já utilizando ali
o mito da caverna de Platão, né? O mundo dos sentidos seriam sombras, seriam reflexos das ideias que aí sim são verdadeiras e originais. Então esse mundo dos sentidos ele é imperfeito, porque ele é uma mera cópia. E o mundo das ideias ele é perfeito porque é onde estão os originais, que é lá que nós vamos buscar. Então quando nós vamos evoluindo do mundo dos sentidos para o mundo das ideias, nós percebemos uma ideia verdadeira que estávamos procurando, e ao mesmo tempo, essa ideia verdadeira brilha de dentro da nossa alma, porque ela também está dentro da nossa alma. Então nós reconhecemos a verdade. Esse reconhecer a verdade é relembrar, como se nós já soubéssemos, mas tínhamos esquecido pela sujeira na alma. Agora que limpamos a alma e buscamos a verdade, ela vem à tona, né? Então nós lembramos, nós nos lembramos dessas ideias verdadeiras, né? Esse processo é chamado de reminiscência ou anamnese, que é a lembrança das ideias verdadeiras, que é o conhecimento em si mesmo. E por fim, nessa aula ainda, nós dissemos que esse caminho, né, de ascese e depois de evolução do mundo dos sentidos para o mundo das ideias, é um caminho no qual nós fazemos traçando a evolução daquilo que é mera opinião para o que é conhecimento. Então, opinião ou doxa, o termo grego para opinião é doxa, seria todo o reflexo que nós pegamos do mundo dos sentidos. Né? Então tudo que a gente emite de juízo no mundo dos sentidos é mera opinião, porque pode variar. Se o mundo material se transforma por ser imperfeito, as nossas opiniões também variam. Então não é conhecimento verdadeiro ainda, né? A verdade é imutável. Então o conhecimento mesmo, ou seja, a episteme, o termo grego para conhecimento é episteme, está no mundo das ideias, onde estão as verdades imutáveis. E são elas que preenchem o nosso espírito. São elas que nos fazem melhores filósofos, melhores seres humanos. Percebem? Então nós vimos isso, né? E usamos ali o mito da caverna para ilustrar essa saída da doxa para a episteme, essa saída do mundo dos sentidos para o mundo das ideias, essa saída das meras opiniões para o mundo do conhecimento. E por último nós falamos que o filósofo ele sente a necessidade de voltar para o mundo dos sentidos, porque ele é o grande juiz da realidade material, porque agora, tendo tido acesso às ideias verdadeiras, ele pode falar nesse mundo dos sentidos o que é melhor e o que é pior. Fulano é mais corajoso do que Cicrano porque eu fui lá no mundo das ideias, contemplei a ideia verdadeira de coragem, relembrei a ideia verdadeira de coragem e agora eu posso aqui no mundo dos sentidos saber quem é corajoso e quem não é. Percebe? Então o filósofo ele é um grande juiz da realidade. Quando eu uso esse termo, que o filósofo é um grande juiz da realidade, isso por vezes causa, né, um susto muito grande nas pessoas, porque parece que o filósofo é uma espécie de ditador, né? De alguém que vai agora ditar as regras. A questão não é que ele vai ditar as regras na base da violência, né? Cala a boca aí, escuta porque você é burro. Não é isso. Mas porque o filósofo é a pessoa que tem mais capacidade para saber o que é certo e o que é errado. O filósofo é aquele que tem mais capacidade para falar o que é belo e o que é horrendo, o que é bem e o que é mal. Porque ele contemplou as ideias verdadeiras, né? As outras pessoas que não contemplaram têm duas saídas. Ou aprendem a contemplar com o filósofo, e aí o filósofo está orientando de qualquer forma, ou então obedece o que o filósofo diz. E de qualquer forma o filósofo vai estar orientando, então não tem saída. Né? O filósofo deve ser a luz do mundo. Né? Deve ser a luz que ilumina o mundo para os outros homens. Né? Existe um poeta, esqueci o nome dele agora, que ele escreve uma poesia belíssima sobre o filósofo. Ele diz o seguinte: os homens medíocres vivem sob guarda-chuvas, né? E no alto desse guarda-chuva está pintado o céu. Então os homens medíocres, eles aceitam o céu pintado no guarda-chuva. O filósofo é aquele que faz um rasgo no guarda-chuva, né? E deixa a luz do sol verdadeiro entrar. Percebem? É isso que um filósofo faz. Por isso que geralmente o filósofo ele é perseguido, né? Como aconteceu com Sócrates, que foi inclusive condenado à morte. Né? Pois bem, dito isso e feita a revisão da nossa última aula, que eu acho que foi muito importante, nós temos já a matéria básica para a aula de hoje. O que nós vamos ver? Hoje nós vamos tentar terminar Platão, né? E vamos ver a parte política de Platão, que é muito interessante e muito importante. Tá? Para entender a parte política de Platão, a gente tem que se concentrar em algo que nós já dissemos aqui, já falamos, né? Que é o seguinte: quando o filósofo ele volta do mundo das ideias para o mundo dos sentidos, julgar o mundo dos sentidos. Falar para os homens: isso é certo, isso é errado, isso é bem, isso é mal.
Isso é justo, isso é injusto, isso é belo, isso é horrendo. Ou seja, essa volta, é dessa volta da teoria das ideias que o Platão vai estabelecer a sua filosofia política, né? E a sua filosofia política está espalhada na maior parte dos seus livros, dos seus diálogos, mas que de fato você encontra em 2 diálogos, que são a República e as Leis, né? São os 2 diálogos escritos por Platão, no qual se destaca aí a sua parte política, a parte política da sua filosofia, né? E aí o que ele vai fazer na parte política? A primeira coisa que ele vai fazer é criticar o sistema político grego atual. E o sistema político grego atual é a democracia, né? Então Platão, ele é um crítico da democracia. Isso é um dado importantíssimo para você saber, né? Porque pode ser sim uma questão de Enem, né? O Platão, ele é um crítico da democracia. E por que ele é um crítico da democracia? Ele é um crítico da democracia porque ele também é um crítico da tirania. Olha que coisa esquisita, né? Platão é um crítico da democracia pelo fato dele ser o crítico do regime oposto à democracia, que é o regime da tirania. Isso aparentemente não faz nenhum sentido, né? Se você critica um ponto e critica o contrário desse ponto, né, quer dizer que você está entrando em contradição, não é isso? Mas Platão não entra em contradição, porque ele vai propor um terceiro sistema de governo, que é a tal da república, né? Mas por que ele critica a democracia e por que ele critica a tirania, né? Para a gente entender isso, a gente tem que entender que para os gregos, para os filósofos gregos, a parte política é muito importante. Ela não é secundária como na filosofia contemporânea, né? A política ficou tão suja hoje que ela se tornou algo secundário e a busca pela verdade, óbvio, é a coisa mais importante. Para Platão é realmente a coisa mais importante buscar a verdade, mas a política está ali junto. A política é algo muito importante. Por quê? Para Platão, se um sistema político funciona bem, ele facilita o indivíduo a buscar a verdade. Então é necessário melhorar sempre a política para facilitar a busca pela verdade, né? Vou dar um exemplo. O mundo de hoje é um mundo de antifilósofos. As pessoas não querem pensar, as pessoas não querem se esforçar, as pessoas não querem buscar a verdade, o bem, a beleza e etc. Por que isso acontece? Isso acontece, óbvio, principalmente por uma falta de coragem, né, e busca pela verdade do indivíduo, mas também essa falta de mobilização em relação à verdade tem a ver com o nível cultural que nos encontramos, que organiza a nossa sociedade. Se o nível cultural é baixo, é medíocre, é óbvio que as pessoas também serão medíocres. Percebe? A televisão está aqui atrás, ó. Se eu ligo a televisão em canal, 90% vai estar passando um monte de besteira, né? E se eu alimentar meu imaginário com essa besteira, é óbvio que eu não vou buscar verdade coisíssima nenhuma. Eu nunca vou exercer minha vocação de filósofo, né? Então a cultura de hoje, como ela é baixa, ela não busca os valores mais nobres, não busca as coisas mais nobres, ela acaba, como é que eu vou dizer, travando o ser humano nesse mundo dos sentidos, onde todo mundo fica emitindo meras opiniões, ó. Então é um balaio de gatos, é uma loucura, parece que você está no manicômio a céu aberto, né? Então, por exemplo, quando as pessoas nunca meditaram sobre a morte, aí acontece o caso desse pânico causado por esse vírus, você percebe que as pessoas ficam loucas. Um filósofo não fica louco nessa situação, porque ele já meditou e já buscou a ideia verdadeira sobre o que é a morte. Então ele está entendendo isso mais ou menos, melhor do que os outros. Percebem? Então, quando uma cultura é degenerada, as pessoas também são degeneradas. Elas não conseguem realizar o esforço necessário para buscar a verdade. Ninguém está assim, interessado na verdade, né? E é isso que Platão está dizendo. Ele está dizendo, olha, é necessário entender que o sistema político deve funcionar bem para facilitar com que as pessoas busquem a verdade. Ou pelo menos as pessoas que têm vocação para buscar a verdade. E é justamente nesse sentido que ele vai criticar a democracia grega. Porque se a democracia grega funcionasse, a democracia grega não teria punido Sócrates pela pena de morte. Ó. Que raio de sistema político é esse que pune o maior modelo de filósofo que existia na Grécia? Então, vai me desculpar, vai dizer Platão, estamos vivendo numa sociedade
antifilosófica, que nega a filosofia, que nega a busca pela verdade. Porque se buscasse a verdade de fato, obviamente Sócrates estaria muito mais em um trono do que propriamente morto. Mas não, a democracia condenou Sócrates. E por que Platão vai culpar a democracia pela morte de Sócrates? Por um motivo muito simples. Todos os debates que aconteciam na Grécia para decisões políticas aconteciam na Ágora. Então todos os cidadãos poderiam debater na Ágora, inclusive cidadãos distantes da verdade. Então a tendência de misturar pessoas de mais variados conhecimentos para debater no local acaba mediocrizando as opiniões. Então as opiniões elas passam a ficar no mesmo estágio, no estágio mediano. Mediano, você buscar o termo por mediano, você tem a palavra medíocre. Então as decisões passam a ser medíocres. E pior, se você numa cultura dessa, onde as opiniões são medíocres, se você tem numa cultura dessa alguém mais esperto, que domina a arte da argumentação, então é ela que vai guiar todo mundo, que é o que aconteceu. Os sofistas dominaram a opinião pública. E como a finalidade, a busca dos sofistas não era uma busca nobre, não era a busca pela verdade, nem pela beleza e nem pelo bem, já que para eles isso daí era tudo relativo, isso não existia de fato, então obviamente os sofistas fizeram o que queriam com a democracia. Então a democracia, do jeito que ela é montada, distribuindo o poder opinativo de maneira igual para todos os cidadãos, faz com que a opinião medíocre surja. Ou com que pessoas mais inteligentes liderem a democracia de maneira disfarçada e velada, que foi o que aconteceu na Grécia. Então a própria estrutura política da democracia propiciou com que os sofistas tivessem o domínio político sobre todas as decisões tomadas. Os sofistas que traíram a finalidade original da filosofia. Eram antifilósofos por excelência. Percebam, não significa dizer que eles são burros. Eu acho que se os sofistas vierem para o mundo de hoje, eles seriam tratados como intelectuais, aliás, com bastante justificativas, que eram gênios, muito inteligentes. No entanto, como eles não tiveram uma retidão moral necessária para a vida de filósofo, eles acabaram traindo a própria filosofia. E aí o que acontece? Num nível cultural baixo, medíocre, onde os que melhor argumentam ganham sempre, é óbvio que quando aparecer alguém com retidão moral buscando a verdade, vai dar problema, vai dar merda. Sócrates é esse. Sócrates aparece falando, olha, eu realizei aqui um trabalho de ascese, eu controlei meus impulsos animais, estou usando toda a minha vida para buscar a verdade de forma íntegra e moral, e vocês sofistas não eram para estar ocupando o lugar que vocês ocupam. Eu vou desmascarar vocês. Ó. Mas é óbvio que a população já dominada pela mediocridade, quando enxerga alguém que está para cima dessa mediocridade, que está no nível de excelentíssimo bem, é óbvio que a população persegue. Né? Por quê? Porque os nossos impulsos animais, como por exemplo a inveja, a vingança, eles aparecem no nosso ser e passam a dominar as nossas ações. Percebe? Possivelmente, se não fosse um outro sistema que não a democracia, talvez Sócrates não tivesse sido condenado à morte. Então Platão ele percebe que a democracia tem esse problema. Tem esse problema. E o pior, vai dizer Platão, na exata medida que a democracia vai fazendo uma sociedade ruir e definhar, é notório que no desespero as pessoas começam a buscar um salvador. E se esse salvador não tem uma retidão ética e moral, ele retira o poder de todos os cidadãos e pega para ele. Aí, aquilo que antes era democracia virou o quê? Virou tirania. E aí a tirania é pior ainda que a democracia, pior dos mundos, vai dizer Platão. Porque agora o poder está centralizado na mão de uma pessoa que não tem uma retidão moral. Né? Aí o que vai acontecer? Ele vai usar e abusar do poder, vai retirar a liberdade individual das pessoas e a sociedade, de novo,
depois de uma subida, porque a democracia afundou muito, depois de uma pequena subida logo no começo da tirania, que traz uma ilusão de paz, que traz uma ilusão de justiça, novamente o gosto pelo poder do tirano vai sugando as forças da sociedade, a sociedade vai ruindo e vai para um buraco ainda maior, mais profundo. O que a sociedade faz? Se revolta contra o tirano e pede de volta o quê? A democracia. Então o que Platão vai dizer? O mal da democracia é que ela sempre está inserida num ciclo vicioso entre democracia e tirania. A gente não vai sair daqui. Se a gente continuar agindo sempre dessa forma, nós não vamos sair daqui. O ciclo vicioso entre tirania e democracia foi percebido por Platão e também por Aristóteles depois. Então Platão falou, olha, é necessário um modelo político diferente desse daí, porque esse daí não funciona. Então percebam que o ciclo vicioso entre democracia e tirania é algo criticável. Criticável. Platão está criticando isso daí. Então ele vai propor um novo modelo político, que é exatamente o que nós temos que entender na aula de hoje. Esse novo modelo político, o Platão vai chamar de república. República. Né? Ou seja, Platão está tentando traçar um modelo político ideal, né, que ele possivelmente percebeu ao contemplar a ideia verdadeira no mundo das ideias de política. Falou, olha, caramba, eu entendi o que é política, entendi o que é justiça. Agora eu vou voltar aqui para o mundo dos sentidos para tentar colocar em prática esse modelo político que eu percebi e contemplei lá no mundo das ideias. Né? É óbvio que Platão não conseguiu colocar isso em prática, eu acho que ele nem tentou. Né? Platão estava muito bravo, muito puto com os gregos que tinham acabado de matar o seu mestre. Platão estava quase dizendo, meu Deus, vocês acabaram de matar quem deveria nos governar. Né? Então Platão ele começa a imaginar esse novo sistema político, a república, né, como se fosse uma espécie de resposta para os gregos. Olha, tá tudo errado, não dá mais. Né? Platão, inclusive, foi perseguido por isso. Platão ele teve que sair da Grécia, ele foi preso, foi dado como escravo num lugar muito distante da Grécia, se eu não me engano, na África, e foi comprado pelos seus alunos. Isso é até irônico, né? Mostra a interdependência entre o mestre e os discípulos passando por ali, viram Platão sendo vendido como escravo. Platão que era um aristocrata, né? Platão que tinha uma boa condição social na Grécia, né? Mas em nome da filosofia ele se sacrificou como um homem corajoso deve fazer. Então Platão imaginou um sistema político ideal intitulado a República. Mas como estabelecer esse sistema ideal? Quais são os critérios que Platão vai utilizar para poder construir esse sistema ideal de política? Né? Quando um filósofo, um sociólogo imagina um sistema ideal de política, geralmente sai merda. Por quê? Porque o cara às vezes está numa ânsia muito grande de curar todos os problemas do mundo. Né? Então geralmente ele imagina um sistema ideal político que é inalcançável. Platão é um pouco diferente disso. Por quê? Porque se Platão considera o mundo dos sentidos imperfeito, então ele não vai querer propor a solução total de todas as imperfeições. Isso é impossível. É da própria estrutura do mundo material ser imperfeito. Então parece que Platão não caiu nesse engano, não caiu nesse engodo. Né? Como, por exemplo, Marx pareceu que caiu quando imagina um comunismo sem Estado e todo mundo vivendo como se fosse um paraíso terrestre. O Rousseau, que imagina um Estado guiado por uma vontade geral, e por aí vai, pensadores que ainda nós vamos tratar no curso. Mas parece que o Platão não caiu nessa esparrela, não caiu nesse engodo. Então como funcionaria a República Platônica? Bem, a República Platônica, primeiro, ela não pode ser uma democracia. Por quê? Não só porque a democracia deu errado. Né? Você poderia pegar e apelar para o experimento direto com a realidade. Experimentamos aqui na realidade e o negócio não deu certo. Então, vamos jogar no lixo. Não, Platão não pode fazer só isso, porque ele tem que, como um filósofo, ele tem que explicar por que a democracia deu errado. E não só isso, quais são os problemas da democracia. E o problema filosófico mais agudo da democracia é que se a democracia trata todos como iguais, se a democracia distribui o poder de maneira igual para todos, então a democracia não enxerga a hierarquia que existe na realidade.
Platão, na sua teoria das ideias, defende, ó, há uma hierarquia na realidade. Existem coisas melhores, coisas piores, coisas boas, coisas más, coisas justas, coisas injustas, feio, belo. Existe isso. Isso não é questão de gosto. Ó. Depois você contempla o mundo das ideias, você consegue ter, podemos dizer assim, você consegue ter um critério para perceber a hierarquia na realidade material.